Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, aqui é o nosso irmão Alberto Lírio, que você conhece muito bem. Nosso irmão Alberto Lírio, aqui da cidade de Piúma. Eu sou estudante, do preterismo completo, da escatologia consumada e também defendo essa linha de interpretação bíblica. Meu querido, aqui você está ouvindo, no fundo, a minha esposa Sirlene, cantora Sirlene, que todos conhecem, a sua sobrinha, irmã Leila, na época quando eles gravaram esse CD, algumas composições, umas composições de Sirlene, outras composições da sua sobrinha Leila, que é a nossa irmã pastora Leila, e algumas composições, tem composição do pastor Manuel Garcia também, que é do nosso município, e também das nossas irmãs, a dupla maravilhosa, que Gislaine e Milena. Meu querido, o que eu quero falar hoje? Hoje eu quero usar esse CD como tema, não tem problema nenhum de direitos autorais, até porque é a minha esposa. E eu quero falar sobre massa de manobra. Massa de manobra é uma coisa que tem acontecido muito, principalmente no meio do povo que se diz cristão, o povo que se diz evangélico. Eu sou defensor do preterismo, eu defendo a escatologia consumada, porque quando eu estudo a Bíblia, eu respeito tudo que tem que respeitar dentro da gramática, dentro do vernáculo da língua portuguesa. Eu respeito a cultura de cada texto em que está inserido a Bíblia, e eu respeito também os remetentes, destinatário. E o que eu quero falar sobre massa de manobra? Uma certa feita, tinha uma professora e ela pediu para que seus alunos fizessem uma coisa com ela. Se naquele dia de aula, se algum aluno ou alguma aluna chegasse atrasado, ela pegou uma pasta verde nas suas mãos e ela combinou com os alunos: olha, eu quero que vocês me respondam uma resposta diferente daquilo que eu vou perguntar. E ela falou: vocês todos estão vendo essa pasta? Que cor que ela é? Aí os alunos: é verde. Aí ela falou: muito bem. Se algum aluno ou aluna chegar hoje atrasado, eu vou deixar entrar. Mas eu vou começar a aula e quero perguntar a vocês que cor que é essa pasta. Vocês vão me responder que ela é verde. Vocês vão me responder melhor que a pasta é vermelha, sendo que a pasta era verde. A professora, o que ela queria provar com isso? Eu já vou dizer para vocês. Meu querido, quando a gente se trata de Bíblia, a gente tem que prestar muito atenção quem que está falando, quem que está ensinando, quem que está pregando, qual é a linha de interpretação que ele defende e qual o objetivo dele quando ele está ensinando alguma coisa, pregando alguma coisa. Você tem que observar se aquele pregador, se aquele ensinador, se ele está respeitando o texto, o contexto, se ele está respeitando a gramática, se ele está respeitando o tempo verbal, as colocações verbal. Mas para você entender isso, você precisa de quê? Você precisa pedir a Deus misericórdia para que você comece a entender a Bíblia do jeito que ela é. E aquela professora, ela quis provar uma coisa interessante. Então, o que ela quis provar com aquilo ali? Aí, quando aquele aluno, chegou um aluno atrasado nesse dia de aula, e todo mundo sentado, ele foi lá no canto e sentou. Aí ela pegou a pasta verde nas mãos e falou com os alunos: pois é, meus alunos, vamos continuar falando sobre a nossa convicção, sobre aquilo que nós estamos estudando. Aí ela falou assim: meus alunos, por exemplo, e o rapaz que chegou atrasado não estava sabendo de nada, ele não sabia que estava tudo combinado. Então ela pegou a pasta verde na mão dela e falou: vem cá, meus queridos, eu quero que vocês me digam a cor dessa pasta que eu estou nas minhas mãos. O
Que cor que você acha que ela é? Perguntou a um. E ela falou, vermelha, professora. O outro, vermelha, professora. E mais um, vermelha, professora. E aquele rapaz que chegou atrasado, ele começou a observar que tinha alguma coisa errada. Que para ele a pasta era verde. Mas por que todo mundo estava respondendo vermelha? Aí ela perguntou a uns 10 alunos e todos responderam, é vermelho, professora. Aí ela perguntou a esse rapaz que chegou atrasado, e você? Essa pasta, que cor que ela é? Ele relutou e disse assim, ela é vermelha. Aí a professora falou, ela é vermelha? Aí ele respondeu, sim, é vermelha, porque todos responderam que é vermelha. Aí a professora falou, então quer dizer que você respondeu que ela é vermelha, porque todos responderam que ela é vermelha? É isso? Aí o rapaz sabia, não, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas que ela é verde. A professora falou, pois é, a sua convicção sobre a verdade, ela é sua ou ela é formada de acordo com a convicção ou do pensamento dos outros? Meu querido, será que é isso que não está acontecendo com o mundo religioso em que nós estamos vendo? Será que a grande maioria da massa religiosa, a massa evangélica, será que eles não estão formando a sua opinião porque as outras pessoas pensam do jeito que é, mas sem ser? Será que a grande maioria das pessoas que estão frequentando uma religião ou uma denominação, será que essas pessoas não estão, então, formando a sua opinião de acordo com a opinião dos outros? Então, se a professora ela fez aquele teste para provar alguma coisa, ela conseguiu provar. Ela conseguiu provar que a opinião daquele rapaz que chegou atrasado, ela não era uma opinião própria dele, mas sim uma opinião formada em cima da opinião ou da convicção dos outros. Então, como demonstrar que a mente do ser humano é frágil e que temos uma tendência a falar ou praticar aquilo que os outros falam ou dizem? Vamos lá. Então, esse exemplo que a professora deu demonstra o quê? Que as coisas como elas são e não devem ser discutidas. As coisas são do jeito que são e não devem ser discutidas. Então, isto mostra que o ser humano, ele se mostra frágil quando ele é submetido à pressão do ambiente. Por exemplo, como todos disseram que a pasta era vermelha, ele também disse que era vermelha, quando na verdade a pasta era verde. Ou seja, quando você parte para a Bíblia, de tanto a gente ouvir esse tipo de interpretação bíblica futurista, por exemplo, que as pessoas pregam ou ensinam nas EBDs, de tanto essas coisas ser ensinadas e repetidas, então as pessoas pensam, muita gente pensa que é aquilo realmente que é. Mas e se você descobrir que as coisas não são justamente do jeito que você pensa, porque os outros pensam? Então as coisas são como elas são e não devem ser discutidas. Por exemplo, a verdade é uma só. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando de uma coisa mais profunda do que eles pensavam. Então, no mundo que nós vivemos hoje, existem dois tipos de pessoas. As que seguem seus próprios desejos e as que seguem o desejo dos outros. Quantos pais, quantos filhos, quantas esposas que estão aprendendo padrões de vida na televisão? Quantas pessoas que estão aprendendo seus padrões de vida dentro de uma rede social? Quantas pessoas que estão aprendendo seus padrões de vida dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade que ela frequenta, dentro do colégio que ela frequenta, e não estão fazendo de acordo com a palavra? Quando a Bíblia diz
que nesse mundo em que nós vivemos, nós estamos aqui no meio de tantos inimigos que a gente fazer uma filtragem para ver se a gente consegue ter um conhecimento da verdade. Ela não está falando muito, coisas demais, não. Então, esses dois tipos de pessoas que estão no mundo, as primeiras pessoas, aqueles que vivem, né, com os seus próprios desejos e os seus próprios raciocínios, de acordo com a palavra, são pessoas fortes. E as outras são pessoas manipuladas, não é? Então, esse tipo de pessoas, os primeiros, são pessoas fortes e não são manipuladas por ninguém. Agora, essas outras pessoas que seguem a opinião dos outros e seguem aquilo que os outros dizem, essas pessoas são limitadas. Essas pessoas são débeis, que quer dizer, faz o que os outros fazem e dizem o que os outros dizem. Então nós temos que observar em qual tipo de grupo que nós nos identificamos. Por quê? Porque a Bíblia, ela nunca falou de arrebatamento físico. Nunca falou. Mas o que a gente ouve desde 1830? Quem construiu essa interpretação bíblica chamada arrebatamento físico foi John Nelson Darby, em 1830. De lá para cá, quantas pessoas, a grande maioria dos cristãos, não falam que vai haver um arrebatamento físico? Não vai. Mas se você estudar Lucas, no capítulo 17, o versículo 20 e 21, ali Jesus está falando que o reino dele está dentro das pessoas. Em Romanos capítulo 14 vai dizer que o reino de Deus é justiça, é paz, é amor ao próprio, é benignidade, é longanimidade e você viver em amor. Então, a massa de manobra, ela foi criada ou ela existe para manipular o pensamento, o entendimento, a convicção das pessoas. Então, nós que estamos estudando a Bíblia para chegarmos a realmente o entendimento da verdade, não é fácil. Nós não queremos convencer ninguém de nada, nós só passamos o nosso entendimento. Então, nós temos que se identificar com qual tipo de grupo que nós pertencemos. Será que nós somos o grupo de pessoas que segue os seus próprios desejos, as suas próprias vontades ou suas próprias convicções, ou nós pertencemos ao segundo grupo, que são pessoas que se limitam a fazer o que os outros fazem, a dizer o que os outros dizem e a seguir aquilo que os outros seguem. Então, meu querido, não é assim que se encontra o mundo religioso atualmente? Então nós temos que ter cuidado, porque nem sempre o verde é vermelho e nem sempre o vermelho é verde. Então, olha o que resultou nessa experiência da professora. Isso aqui é bom para a gente trazer para o nosso dia a dia, porque isso fala muito sobre nós, os seres humanos. Então, de tanto as pessoas repetir que existe realmente um arrebatamento físico, as pessoas acreditam. Alguém pode dizer, não, mas Jesus falou que quando ele viesse, todo olho veria. Jesus não falou isso, meus queridos. Jesus falou que quando acontecesse a manifestação do Filho do Homem, todo olho veria, era em qual época que ele vivia e em qual nação ele estava e a qual grupo de pessoas ele estava se referindo. Não era ao grupo de pessoas que estava em Jerusalém? Não era as pessoas que estavam em Israel? Não eram as pessoas que estavam ali naquele ambiente? Então, você observa uma coisa, meu querido, que você, de acordo com o ambiente em que você vive, você às vezes é pressionado. Então, isso mostra que o ser humano, ele se mostra frágil quando ele é submetido à pressão do ambiente. Quantas pressões as pessoas sofrem dos seus líderes, do ministério em que ele pertence, da convenção que ele pertence, o grupo que ele pertence. Às vezes,
você pertence a um ambiente, a um grupo de trabalho, e às vezes você não quer fazer nada errado, às vezes você quer manter a sua convicção sobre a verdade, e às vezes uma colega de trabalho, um colega de trabalho te pressiona tanto que você acaba cedendo. E aí eu te pergunto, você fez a sua vontade? Você fez o que você desejava ou você foi pressionado por alguém? A mesma coisa acontece dentro da religião. Então, observe isso e tire suas conclusões. Não seja, um verso bastante popular, um ditado, Maria, não seja Maria com as outras, tá? Tenha a sua convicção sobre a verdade, tenha a sua convicção sobre família, tenha a sua convicção sobre moral, sobre dignidade, tenha a sua própria convicção. Não vá pela convicção dos outros, não sofra a pressão dos outros, não faça isso. Sabe por quê? Porque senão você vai acabar caindo num precipício. Analise em volta do seu ambiente de trabalho, da sua família, do seu, o seu ambiente religioso. Analise, veja quem está pregando, quem está ensinando, se está realmente sendo fiel ao vernáculo, à gramática, a tudo que tem que ser fiel à sua língua, ao qual você pronuncia. Porque senão você pode estar num ambiente sendo pressionado para os outros, fazendo o que os outros querem, dizendo o que os outros dizem e não vivendo a sua própria convicção. Tá bom, meu querido? Observe isso e eu vou pedir uma coisa para você. Toda vez que você quiser ouvir um hino da Leila e Sirlene, você procure aí, tá bom? No YouTube, Leila e Sirlene, cantoras Leila e Sirlene. Tem alguma coisa lá. Eu vou ajudar a divulgar esse trabalho e seja para a honra e glória do nosso eterno Criador. Tá bom, meu querido? Graça eterna e fique com todos. Um abraço aqui do irmão Alberto, da irmã Sirlene e da nossa irmã Leila, tá bom? Graças a Deus. Amém.